Boa noite. Notícias urgentes. Napoleão aplica golpe de Estado e assume o poder na França. Agora vamos aos comerciais. Daniele, traz aquele cafezinho. Doritos, por apenas R$ 2,99. Após o golpe de Estado de Napoleão na França, Napoleão criou um novo tipo de governo, o consulado. O consulado é um tipo de governo que tinha como objetivo garantir a estabilidade política e econômica na França. Ele foi composto por 3 cônsules, na qual um deles era Napoleão Bonaparte. Napoleão exercia o cargo de primeiro cônsul e tinha poder autoritário. Os outros 2 cônsules tinham poder consultivo. Durante o consulado, Napoleão fez várias coisas boas para a França, como, por exemplo, a criação do Banco Central da França. Além disso, Napoleão combateu o banditismo, criou escolas secundárias, controlou a inflação, criou liceus e reconciliou a França com a Igreja. Porém, ele não tornou a Igreja Católica a religião oficial da França. Em 1802, Napoleão foi elevado à condição de cônsul vitalício. Em 1804, Napoleão se autocoroou imperador, humilhando o Papa. Eu te nomeei Sir Napoleão. Bom, pelo que puderam ver até agora, Napoleão fez muitas coisas boas para a França. Uma delas foi o Código Civil. E o que foi o Código Civil? O Código Civil foi um conjunto de leis que entrou em vigor no dia 21 de março de 1804. Uma das realizações do Império Napoleônico foi a criação do bloqueio continental. As nações que estavam sob o domínio francês estavam proibidas de comercializar com a Inglaterra e sofreriam intervenção militar de Napoleão caso quebrassem um decreto. Então, soldados, bom, Napoleão ele falou que invadia a gente aqui porque eu quebrei o bloqueio continental lá. Então, é o seguinte, a gente vai usar uma tática que se chama Tática da Terra Arrasada. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai destruir todas as cidades aqui, a gente vai destruir Moscou toda e a gente vai recuar pela parte oriental da Rússia, porque Napoleão não vai ter suprimento aqui, ele vai ficar com fome ou com sede, e vai estar no inverno também, ele vai estar muito frio e eles vão morrer. E sei lá, é isso aí, manos. Chegamos. Ué, não tem ninguém aqui? Vamos embora, vamos. Estou com muito frio. Acho que... Apresentando Encontro com Antônio Bernardi. Hoje, um convidado especial, chamado Napoleão Bonaparte. Tá, vamos lá. Quando você nasceu? Nasci em 15 de agosto de 1769. Napoleão, fale mais sobre você. Bem, eu entrei na Academia Militar de Paris quando eu tinha 15 anos, me tornei tenente aos 16 e bati o recorde para virar artilheiro. Eu me formei em 10 meses, sendo que o normal seria se formar em 3 anos. Quando você era menor, você era um conquistador? Ah, eu não. Eu era meio magricela, tinha cabelo oleoso, eu não era muito pegadora de mulher. Napoleão, o que as pessoas acharam de você depois de salto coragem? As pessoas começaram a me odiar, principalmente Beethoven, que ele me adorava. Ele até dedicou a terceira sinfonia a mim, a chamada Heróica. Como foi invadir a Rússia depois que eles quebraram o bloqueio continental? Eu comecei a invadir a Rússia, aí quando eu cheguei na cidade eu vi que estava tudo destruído e como estava um inverno muito frio, estava menos 30 graus, minhas tropas começaram a morrer e como chegamos em Moscou, estava tudo destruído, então dá para retirar. Tá, Napoleão. Agora fale como você morreu. Eu morri em 5 de maio de 1821, na ilha de Santa Helena. Pô, Napoleão sumiu? Ah, faz sentido. Ele falou que morreu um tempo atrás. Lembre-se, Napoleão, saia do poder. Eu posso até sair, mas eu quero a soberania da Elba, soldados e 2 milhões de marcos por ano, que será pago pelo governo francês. Certo.
O Congresso de Viena foi realizado entre setembro de 1814 e junho de 1815, enquanto Napoleão estava na Ilha Elba. Ele tinha como objetivo de reorganizar as fronteiras da Europa e definir medidas para garantir a estabilidade política do continente. Após um curto tempo na ilha de Elba, em 1915, Napoleão, com uma forte base aliada, conseguiu retomar o poder na França. Porém, seu último governo durou apenas 100 dias. A volta de Napoleão ao poder gerou a Batalha de Waterloo. Inglaterra e Prússia se reuniram e derrotaram a França. Napoleão, então, foi exilado na ilha de Santa Helena, onde morreu em 1821. Março de 1815. A Europa pensava estar segura, mas estava errada. Napoleão foge da ilha de Elba e vai para a França. General Ney é enviado pela monarquia para executá-lo assim que ele desembarcasse. Mas ao encontrá-lo, se recusa e junto de suas tropas se juntam à ilha. O rei Luís XVIII foge e quase instantaneamente Reino Unido, Áustria, Prússia e Rússia declaram guerra à França. Arthur Wellesley, futuramente Duque de Wellington, é escolhido para comandar as tropas aliadas. O plano original era de Wellington e suas tropas viessem do leste, desembarcando na Bélgica, enquanto os soldados prussianos chegassem do oeste para os dois depois se juntarem e atacarem Paris. A França estava na fase conhecida como Governo de 100 dias, onde Napoleão só governou por essa quantidade de tempo até ser derrotado. O imperador da França estava encurralado. Ele não estava preparado para a guerra, tentou pedir paz, mas não conseguiu. Restabeleceu só parte de seu exército e pensou que sua única saída era ofensiva. Então marchou rapidamente para o norte, com o objetivo de impedir que as tropas britânicas e prussianas se fundissem. Então derrotaram uma por uma. Primeiro atacou os prussianos, obrigando que recuassem, e depois foi em direção dos britânicos. Wellington, porém, decidiu que iria lutar em uma fazenda ao sul de uma vila bélgica chamada Waterloo. Ele posicionaria suas tropas no topo e atrás de uma montanha, dando-as boa visão do campo de batalha e defesa contra a artilharia. Wellington era um grande mestre na defesa, enquanto Napoleão, grande mestre do ataque. Ao chegar em Waterloo, Napoleão percebeu que o chão estava muito lamacento, o que impediu o movimento da artilharia e feria a eficiência da cavalaria. Então esperou dias até o solo secar, dando vantagens ao defensor e tempo necessário para Gebhard von Bütcher reagrupar suas tropas prussianas. Mas futuramente descobriu-se que Napoleão sofria de dores de barriga, vômitos e hemorroidas naquele dia, e por isso não quis comandar suas tropas. 18 de junho de 1815. Sob o comando de General Ney, 4 regimentos de infantaria francesa marcham para o forte de Hougoumont. Se capturado, abriria o lado esquerdo britânico para ataques franceses. Porém, o lugar estava protegido pela Coldstream Guard, a elite de soldados britânicos. A luta começa às 10 da manhã e as primeiras balas da Batalha de Waterloo são disparadas. Por volta de 11h30, os franceses recuam, perdendo essa luta. Os britânicos então se preparam para cerco. Napoleão ordena a sua artilharia começar a atirar. 8 canhões lançando projéteis de 5 quilos contra a linha britânica. Porém, Wellington não deixou os seus atirarem. Ele iria economizá-los para quando o inimigo estivesse mais perto. A vários quilômetros, Bütcher está reagrupando, mas não iria para a Prússia, e ao ouvir os sons dos canhões, começou a marchar em direção à batalha. 1h da tarde, os canhões franceses param. O imperador francês ordena suas tropas a marcharem para o centro da linha inimiga, com o objetivo de quebrar as tropas britânicas em duas. Os franceses estavam em formação de coluna, um bloco com 150 soldados de largura e 24 de profundidade, com o objetivo de assustar o inimigo. Já os britânicos permaneciam em formação de linha, uma grande fila lateral, com geralmente 2 a 3 soldados de profundidade. Na formação de coluna, somente os 2 soldados da frente poderiam atacar com segurança, enquanto quase todos os britânicos podiam atirar, dando-lhes uma gigante vantagem em poder de fogo. 2h da tarde. Os franceses chegam aos britânicos e a troca de tiros começa. Mas a superior força britânica, junto de sua cavalaria, impede os franceses de avançar mais e os obriga a recuar. Napoleão percebe que não pode avançar mais sem tomar a fazenda de La Haye Sainte.
O local estava protegido pela King's German Legion, alemães que fugiram de seu país quando foi atacado e conquistado em 1805, e passaram a servir aos britânicos. 3 horas da tarde. 2 brigadas de soldados franceses, mais ou menos 2.000 soldados, marcham em direção ao forte da fazenda de La Haye-Sainte, onde haviam somente 415 atiradores da King's German Land, mas que tinham uma grande vantagem. Em vez de mosquetes, eles tinham rifles, o que possibilitava maior precisão e uma maior distância de ataque. Aproximadamente às 4 horas, General Ney ordena a cavalaria francesa atacar. 12.000 cavalos avançam, sendo atacados por tiros de metralha aliados. Em inglês, Kenisha Shot. A metralha são vários pequenos projéteis lançados pelos canhões ao mesmo tempo, funcionando como espingardas gigantes. Logo a infantaria britânica entra na formação de quadrados defensivos. Feita especialmente para repelir cavalaria, a psicologia dos cavalos não os deixa chegar perto das baionetas, impedindo os franceses de gerar muito dano. General Ney então recua, mas então ordenou o ataque novamente, e depois recuou de novo. E sempre que a cavalaria recuava, os quadrados eram bombardeados pela artilharia, até a cavalaria poder avançar de novo. Isso foi se repetindo até os franceses desistirem. Os dois lados levaram muitas baixas. Ney pede para atacar de novo, mas Napoleão se recusa. E de novo ordena um ataque à La Haye-Sainte. Os aliados tinham conseguido defender o lugar antes, mas sua munição logo acabou, e apenas 42 soldados voltaram vivos às linhas britânicas. Distantes tropas não identificadas apareceram na floresta atrás das linhas francesas. Logo se descobriu que eram prussianos, mas Napoleão resolveu dizer às suas tropas que aqueles eram franceses, para não ferir a sua moral. Napoleão pensou que se destruísse as tropas de Wellington primeiro, poderia então destruir Blücher. O imperador francês então decidiu enviar sua elite em direção aos britânicos, a Old Guard, veteranos que nunca tinham perdido ou recuado antes. Wellington manda a maior parte de suas tropas se abaixarem, um comando surpreendente, e então se esconderem. Depois manda que os canhões fossem carregados com dupla carga de metralha. Assim que os veteranos franceses se aproximam, eles sentem o gosto da artilharia britânica, mas a ignoram e continuam marchando. Eles facilmente passam pela primeira linha aliada, mas então Wellington mostra sua maior surpresa. Assim que os soldados inimigos estavam quase no topo da montanha, milhares de tropas britânicas se levantaram e atiraram de uma vez, matando 20% das tropas napoleônicas somente no primeiro conjunto de tiros. A surpresa foi devastadora. Então Wellington dá o comando, levanta seu chapéu, e toda a sua tropa marcha em direção dos franceses. Muitos soldados da Old Guard ficaram e morreram, mas a maioria se virou e fez o que nunca tinha feito antes. Fugiram. Um comando brutal foi dado por Napoleão. Para encobrir sua própria fuga, ordenou que os canhões começassem a atirar, mesmo sabendo que grande parte dos tiros iria acertar suas próprias tropas. Como os britânicos derrotaram a Old Guard, até esse ponto invicta, eles levaram os chapéus de seus inimigos como espólio de guerra e passaram a usar esse uniforme padrão, formando a Guarda Real Britânica, que é conhecida mundialmente. Followed by the two non-royal colonels. Completando 9 horas, a brutal batalha de Waterloo termina. Mas a um custo terrível. Milhares de soldados e cavalos morreram. General Ney foi preso pela reestruturada monarquia e depois executado por tiros. Blücher se aposentou, sabendo que acabou com a carreira de seu maior inimigo. Ele, além disso, se encontrou com Wellington após a batalha e deu sugestão do nome de Batalha da Belle Alliance. Mas o britânico tinha o costume de chamar os combates que tinha participado no local que antes dormira, a vila de Waterloo. Napoleão se rendeu aos oficiais britânicos, pedindo para viver
como convidado em terras inglesas, mas os aliados o exilaram para a ilha de Santa Helena, uma remota possessão britânica do Atlântico, onde morreu em 1821. Enquanto isso, Wellington se tornou o primeiro-ministro da Inglaterra e o homem mais influente da Europa, que ficou em paz por mais de 100 anos.